sabe o que vai acontecer. Olha o que Jesus está dizendo: se um só dentre os publicanos e pecadores ouvirem minha mensagem e se arrepender, não vai ter culto só na terra. Eles geram culto no céu. Olha a força de um sincero arrependimento. Culto no céu. Aí Jesus está pregando para os fariseus. Jesus está pregando para fariseu. Jesus não podia pregar para pecador. Ah, você está pregando para pecador? É, estou pregando para pecador. E agora eu vou pregar para vocês, porque para mim vocês também são pecadores. Aí Jesus prega para os pecadores fariseus. E enquanto Jesus está pregando para os fariseus, os caras estão com raiva. Olha, ele está dando uma lição em nós, mas até agora está de boa. Pastor achou ovelhinha, e se nós achar nossa ovelhinha, nós também se alegra. E quando a mulher acha a dracma, também tadinha. A dracma ela usa no dia do casamento, ou ela usa para fazer troca ali com suas amigas alguns bens, né? Onde ele quer chegar? Aí agora que Jesus vai bater, agora que Jesus vai apertar, agora Jesus vai confrontar. Ele diz assim: certo homem tinha 2 filhos. Certo homem tinha 2 filhos. Aí o mais moço olhou para o pai. O mais moço olhou para o pai e disse: pai, me dá o que é meu, me dá meus bens, me dá a minha herança, antecipa aí para mim, porque eu quero partir. Para sua Bíblia comigo, por favor. Glória a Deus. Que lindo. Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os bens. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se regozijar. Glória ao nome de Jesus. Eu quero falar a vocês sobre o verdadeiro arrependimento para um verdadeiro propósito. Existem algumas pessoas brincando de arrepender-se. Nos acostumamos a pedir desculpas e a continuar no erro. Ferimos os que nos cercam, ferimos os que nos amam, e assim pedimos desculpas
e deixa a vida levar. E a hipocrisia se inicia quando o pedido de desculpa não vem carregado com um sincero desejo de mudança. Se você não quer mudar, se você quer continuar da mesma forma, brincando com os corações que te amam, pense muito bem antes de pedir desculpa. E nós estamos transferindo isso para as nossas orações. Estamos levando isso ao altar diante de Deus. Pedimos perdão a Jesus como se estivéssemos pedindo desculpa a uma pessoa qualquer. E na Bíblia Sagrada, o falso arrependimento é rejeitado por Deus. A sua onisciência revelada na doutrina bíblica já mostra que Deus sabe quem é, quem não é. Se nós queremos mudança, oremos ao Espírito Santo para que molde, trabalhe em nosso caráter. Alguém já disse que o arrependimento é a segunda convicção no coração do homem. Por que é a segunda convicção no coração do homem? Porque o arrependimento não é necessário apenas na vida do pecador que está se entregando a Cristo agora, que está recebendo a mensagem da salvação agora. Todo salvo em Cristo, como diz Hebreus capítulo 10, que crê no sacrifício pleno de Cristo, operado na cruz do Calvário, é o santificado que na visão de Jesus foi aperfeiçoado. Se em sua onisciência ele já vê a igreja aperfeiçoada no sentido de glorificação, a nossa responsabilidade é vivenciar diariamente o processo da santificação. E nesse processo diário, chamado santificação, não podemos abrir mão da segunda convicção, que é sentir a tristeza de ter entristecido Deus, sentir a dor causada em Deus, não viver diferenciando mentirinhas, pecadinhos, pensamentozinho, uma coisinha de nada. E assim vamos nos acostumando com o sagrado, e sem arrependimento algum chegamos no culto, e como se estivéssemos diante de qualquer pessoa, e não diante daquele cujo atributo da santidade é elevado a 3. Estamos no culto como se estivéssemos em qualquer outro tipo de encontro, porque culto tem 2 significados: encontro e serviço. E para que se haja um encontro sincero diante de Deus e um serviço que o agrade, ele sonda o coração dos adoradores. Eu não estou dizendo aos irmãos que ele está diante de nós buscando uma perfeição que ele não cause. Estou dizendo aos irmãos que ele exige de nós contrição, retorno, quebrantamento, sinceridade na oração. Não é um Jesus me perdoa enquanto rola o feed que não tem fim. Não é um me purifica porque a música está sendo cantada pela banda. Não é um me dá mais uma chance porque o pregador está pedindo. Não. O verdadeiro arrependimento é algo que o Espírito Santo causa em nós quando nos entregamos com sinceridade, desejando cultuar de verdade. O culto não passa de um carnaval. O culto não passa de 2, 3, 4 horas de interlúdio místico. O culto não passa de momento semelhante aos pagãos que chegam no ambiente religioso, faz o sinal da cruz e vai para casa viver a vida que quer. Se não houver arrependimento, desde o Antigo Testamento é assim. Se você já meditou no livro de Levítico, primeiro sacrifício, primeiro expiação, para depois se apresentar diante de Deus. Nenhum homem, nenhuma família poderia cultuar diante do tabernáculo
sem antes oferecer um sacrifício, indicando externamente o arrependimento do seu coração. O homem que mais nos ensina sobre culto, através de seus salmos, através de carregar arca, através de formação de instrumentos e criação de tenda para a arca de Deus, foi Davi. E quando você lê 2 Samuel 12, você percebe que ele retorna para a casa de Deus em arrependimento e coração contrito, depois da disciplina divina, após se arrepender. E no Salmo 51, ele primeiro clama por purificação, ele clama por perdão, ele primeiro pede um coração renovado. Ele, antes de cultuar e dizer que já pode pregar, ele diz que Deus não rejeitará um coração quebrantado. Por quê, irmão? Porque para que o culto seja sincero, para que o culto verdadeiro seja restaurado diante do verdadeiro Deus, é necessário que haja em nós um verdadeiro arrependimento. Do que adianta chorar e não mudar? É sobre isso que eu quero pregar aqui hoje. Eu lembro da minha avó, quando no dia de ceia, eu tinha 5, 6 anos de idade, e eu, como criança, aprendendo ainda, quando ia passar um final de semana com ela, que procurava o café com leite que só ela sabia misturar para mim, com aquela sacolinha dentro de uma vasilha, com uma vaquinha Parmalat, e a vovó vinha com aquele saquinho de leite colocar no meu copo de plástico preferido, com o meu pão, que ela passava a manteiga com aquela faca maior que nós dois, e ela dizia: hoje não tem. Eu dizia: por quê? Ela dizia: hoje é ceia, e dia de ceia a gente vai em jejum, se quebrantando, se humilhando diante de Deus. Malaquias capítulo 1, ainda não cheguei no Novo Testamento, estou no Antigo. Malaquias capítulo 1, versículo 10, Deus, o próprio Deus diz: quem dera que houvesse alguém que fechasse as portas do templo, para que ninguém ofereça um culto inútil, um fogo estranho perante mim. O que Deus está dizendo é: eu prefiro igreja com porta fechada, vazia, do que igreja com porta aberta, cheia de gente me oferecendo um culto falso. Fecha a porta. Se é para imitarmos o mundo aqui dentro, Deus diz: fecha a porta. Se é para falsas profecias aqui dentro, Deus diz: fecha a porta. Se é para ouvir falsos pregadores, falsas canções e entregarmos falsa adoração, Ele diz: eu prefiro que feche a porta. Porque nós só vamos multiplicar vergonha para o Evangelho, vamos simplesmente multiplicar desonra ao nome do Senhor, se antes de passarmos por aquelas portas não examinarmos o nosso coração. Deve ser por esse motivo que muitos dentre nós saímos de casa dizendo: eu vou lá para ser cheio, eu vou lá porque eu quero ser cheio. Mas cadê aqueles que dizem: eu vou lá para transbordar? Qual é a diferença? Eu não estou falando isso para te empolgar, fique tranquilo. A diferença é que quando você diz eu vou para ser cheio, indica que você está vazio. Mas quando você diz eu estou indo transbordar, é porque você já se encheu. E o verdadeiro culto não começa aqui. É como você já veio de casa, é como você já saiu do seu quarto, é como você veio no processo de casa até aqui. Então, o que dará a Deus aquele que passa o dia se enchendo de Netflix? O que dará a Deus aquele que passa o dia se enchendo de TikTok, treinando a nova dancinha, a nova trend,
O que dará a Deus no culto quem de Deus não se enche em casa? Eu vou repetir. O que dará a Deus no culto quem de Deus não se enche em casa? Por quê, pastor? Porque você não pode dar a Ele o que dele não recebeu. Então, antes de devolver a Ele aqui, você precisa receber dele lá. Logo, o culto é uma extensão do seu estilo de vida em casa. Só podemos devolver aqui, só podemos transbordar aqui com alegria se em casa chorarmos, se em casa nos arrependermos, se em casa falarmos: ó Deus, me prepara para o seu culto, me santifica para te dar um culto santificado. Examine o homem a si mesmo, pois só depois de examinar-se é que ele pode participar da ceia do Senhor. Quando a gente chega no Novo Testamento, a primeira mensagem do primeiro pregador do Novo Testamento é: arrependei-vos. A primeira mensagem do maior pregador é: arrependei-vos. E a primeira mensagem da primeira pregação de Pedro, que é no dia de Pentecostes, um dos tópicos é: arrependei-vos. Deixe sua alma vomitar, dê meia volta, se tranque, chore, caia de joelhos, se isole dos homens e volte a chorar diante de Deus. Chore por não mais chorar, ore pedindo perdão por não mais quebrantar-se. Que o seu culto público, que o seu pulo, que o meu pulo, que o meu glória a Deus alto, que o meu brado, que o meu glória, que o meu voar seja resultado da leveza da minha alma arrependida, cujo pus do pecado já foi espremido e arrancado, cuja máscara de santidade que muitas vezes colocamos ao entrarmos na porta da igreja seja removida. Porque não adianta colocar uma máscara de santo ao passar ali, e quando sai daqui deixa a máscara ali e volta à vida de antigamente. Eu quero, a partir dessa mensagem, fazê-los meditar: será que de fato você se arrependeu? Será que de fato nos arrependemos para entregarmos a Deus um verdadeiro culto? Em Lucas 15, Jesus está pregando e existe ali um público misto. O versículo 1 diz que ali haviam os publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos. São chamados de publicanos porque cobravam os impostos publicamente. Eram odiados pela sociedade porque trabalhavam para Roma. Em segundo lugar, o segundo público que estava ali, Lucas os chama de pecadores. Mas eu pergunto, e é uma pergunta retórica: diante de Jesus, não são todos pecadores? São. Mas na linguagem lucana, como ele fez no capítulo 7, ele repete aqui no capítulo 15. Aumenta o retorno para mim, por favor. Eu estou precisando me aproximar do retorno para me ouvir. Quando você lê Lucas 7 e 15:1, ele destaca um grupo de pecadores. Se diante de Jesus todos são pecadores, por que Lucas tem que dizer que diante do público para o qual Jesus prega, tem um público que é chamado de pecador? Porque esses não tinham escrúpulo, esses não tinham vergonha, esses não tinham temor, esses abertamente pecavam, não se arrependiam e levavam uma vida descaradamente pecaminosa diante da sociedade. Era gente que aparentemente demonstrava o orgulho de seus pecados, o erguer de suas bandeiras. Agora, enquanto Jesus prega para publicano, fica comigo por favor, enquanto Jesus prega a publicanos e prega aos pecadores, chega mais dois tipos de grupos, que agora quadruplica o perfil do público: fariseus
e escribas. Os fariseus eram os religiosos, detentores da lei, guardiões da tradição, mas considerados separatistas pela aparência. Se isolavam daqueles que não criam teologicamente como eles, estreitavam a porta do céu para os outros, se sentiam detentores da chave do reino. Religiosos que isolavam as pessoas do próprio Deus pela hipocrisia, muitos deles, não todos. Agora nós temos os escribas, os intelectuais, os teólogos, os escritores, reescritores da lei de Moisés e das tradições humanas. Jesus está pregando ao grupo de pecadores e publicanos que são odiados pela sociedade e pelos religiosos. Os fariseus estavam sempre perto de Jesus, como disse o Renan em sua mensagem pregada aqui. Tem gente que não te honra, mas te reconhece. Os fariseus, agora reconhecendo o peso da mensagem de Jesus, estão ali mais uma vez, diante do seu sermão, e observando o sermão de Jesus. Eles percebem que Jesus não exclui pecadores do sermão. Eles percebem que Jesus não exclui pecadores da pregação. E o que eu estou dizendo aqui não é álibi para você ter comunhão com ímpio, não. O que eu estou dizendo aqui é que toda vez que Jesus tinha ou dava acesso dos pecadores a ele, ele aproveitava a oportunidade para pregar o arrependimento a esses pecadores. E agora, enquanto Jesus está pregando aos ímpios que ali estão, os fariseus começam a murmurar contra Jesus. Como que ele dá acesso a pecadores? Esse homem recebe pecadores, esse homem come com os pecadores. Já disse, repito, Jesus tinha esse ato de comer, porque ele aproveitava para pregar o arrependimento aos pecadores. Eu queria saber por que tu tem tanta amizade, intimidade com ímpio, se não é para pregar o arrependimento. Jesus agora, dando a eles o acesso, por causa da pregação, os fariseus começam a murmurar. Quando os fariseus começam a murmurar, obrigado pelo retorno, se deixar assim eu consigo pregar até o fim. Enquanto os fariseus começam a murmurar, Jesus agora vai fazer uma pregação para eles. Então ele vai contar a parábola e dividir em 3 partes dos achados e perdidos. Ele vai comparar o que os fariseus estão dizendo com a realidade da vida humana diante de Jesus. Então ele diz para o público que está ali: qual dentre vós, tendo 100 ovelhas, perder uma, não deixa 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Se puder projetar o versículo, eu agradeço muito. Se não puder, for atrapalhar a filmagem e não pôr, eu vou entender que vai atrapalhar a filmagem. Então, Jesus está dizendo: qual dentre vós, se perder uma, não vai atrás? Agora imagine o público ouvindo Jesus e dizendo: é verdade, se a gente perder uma, a gente vai atrás, né? A gente vai atrás da ovelha, porque a gente não vai perder a nossa renda. É verdade. Achando-a, põe a ovelha no ombro cheio de júbilo. Quando o pastor coloca a ovelha no ombro cheio de júbilo, indo para casa, reúne os amigos, guarda isso bem aqui, reúne os vizinhos, guarda bem aí, e diz: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Aí agora vem a aplicação, olha a aplicação da pregação. Ele expõe a parábola, agora ele aplica a parábola. Ele diz no 7: assim vos digo, haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos, que são os fariseus, que não necessitam de arrependimento. Ai do pregador que perde o público feminino. É claro que tem muita mulher ouvindo Jesus pregar, e mesmo que a distância, devido à época tão machista que era,
mas conquista o público feminino. E ele diz: qual mulher tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, não vai à casa e procura com diligência até encontrar a dracma? Imagina as mulheres olhando uma para a outra. É verdade, amiga, eu fico doida se eu perder minha dracma, eu vou atrás mesmo. Jesus já conquistou o público feminino. E Jesus então, depois que expõe a parábola, ele aplica e diz assim: depois que ela acha, ela reúne amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo. A mulher que achou a dracma, ela chama as amigas e diz: alegrai-vos comigo. Só as irmãs. Isso, alegrai-vos comigo porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. Olha a aplicação no 10, 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 está lá no 10. Eu vos afirmo que de igual modo haverá alegria diante dos anjos de Deus, que se arrepende. Aleluia. Olha o que Jesus está dizendo. Olha o que Jesus está dizendo. Se desses publicanos e pecadores um só aceitar a minha mensagem, repara o que é que eu vou dizer. E para quem está ligado no tema da festa vai reagir. Quem está desligado já sabe o que é que vai acontecer. Olha o que Jesus está dizendo. Se um só dentre os publicanos e pecadores ouvirem minha mensagem e se arrepender, não vai ter culto só na terra. Eles geram culto no céu. Olha a força de um sincero arrependimento. Culto no céu. Aí Jesus está pregando para os fariseus. Jesus está pregando para fariseu. Jesus não podia pregar para pecador. Ah, você está pregando para pecador? É, estou pregando para pecador. E agora eu vou pregar para vocês, porque para mim vocês também são pecadores. Aí Jesus prega para os pecadores fariseus. Enquanto Jesus está pregando para os fariseus, os caras estão com raiva. Olha, ele está dando uma lição em nós, mas até agora está de boa. Pastor achou ovelhinha, e se nós achar a nossa ovelhinha, nós também se alegra. E quando a mulher acha a dracma, também tadinha. A dracma ela usa no dia do casamento, ou ela usa para fazer troca ali com suas amigas alguns bens, né? Onde ele quer chegar? Aí agora que Jesus vai bater, agora que Jesus vai apertar, agora Jesus vai confrontar. Ele diz assim: certo homem tinha 2 filhos. Certo homem tinha 2 filhos. Aí o mais moço olhou para o pai. O mais moço olhou para o pai e disse: pai, me dá o que é meu, me dá meus bens, me dá a minha herança, antecipa aí para mim, porque eu quero partir. Aí o pai, os fariseus estão dizendo: me dá uma cadeira, 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 me dá uma cadeira. Isso, me dá a segunda cadeira, me dá a segunda cadeira. Isso, deixa aqui. Isso, obrigado. Cá. Obrigado. Ok, aí Jesus, os fariseus estão aqui, a multidão está aqui. Aí Jesus diz, e o filho mais novo disse: pai, me dá o que é meu, porque eu quero partir. Aí o fariseu 1 olha para o fariseu 2. É claro que o pai não vai dar. Aí Jesus diz, e o pai deu. Mas como assim o pai vai dar herança? Se ele é o mais novo, ele não pode fazer isso, porque se ele está pedindo a herança para o pai vivo, é porque a herança vale mais do que o pai. Se ele está pedindo a herança para o pai vivo, o que ele está dizendo é: morre logo, pai, já que o senhor não morre, eu quero herança. Pai, eu estou aqui na casa, mas eu não quero o senhor, eu quero só a herança, pai. Então, pai, para mim não vale o senhor, só vale a herança. Tu que está na igreja por causa de bênção, tu que está na igreja por causa de vitória, tu que só está na igreja por causa de riqueza, mas nunca se arrependeu de seus pecados, nunca se arrependeu de suas imoralidades. Você quer herança, mas você não quer o pai. Aí o pai diz: toma a sua herança, meu filho, e vai. Ele pegou a herança e foi para longe. Sabe você que quer misturar culto? Na segunda está na macumba, na terça está no espiritismo, na quarta está no culto, na quinta está na balada, e aí você vai misturando tudo, porque o que importa é o amor. A questão é que o diabo aceita te dividir com Jesus, Jesus não aceita te dividir com Satanás.
Mas Ele sabe do seu livre-arbítrio. Você quer desviar, eu quero desviar. Tu está arrumando a desculpinha para desviar. E o que o pai diz? Toma, meu filho, é a sua herança. Aí a Bíblia diz que ele vai para bem longe. Enjoou das canções, enjoou da equipe de louvor. Ai, que chatice, só canta essas. Enjoou dos pregadores, que chatice, só traz esses pregadores. Enjoou da cor do uniforme. Meu Deus, um ano é vermelho, outro ano é laranja, outro ano é azul. Tu tá com desculpinha, tu quer desviar, tu quer ir para longe, porque tudo na casa do pai tu vê problema. E ele foi para longe. Tem gente assim, irmão, que desvia e se mete de cara na nojeira do pecado. Tem gente que se desvia e se entrega de vez na lama. Não, e o pregador não pode falar, porque está ofendendo. Então tá bom, não é o pregador que vai falar, não. Eu vou citar o que Pedrão, que foi perdoado, Pedrão, apóstolo da graça, escreveu. Ele disse assim: se você já conhece a verdade do evangelho e desvia, você é o cão que voltou para o vômito e a porca que voltou para a lama. É o amor. Eu estou no amor, eu estou no Novo Testamento, sabe? Essa mensagem é para você que está desviado. É cão que foi para o vômito, é porca que foi para a lama. Aí ele foi para bem longe do pai. E a Bíblia diz que longe do pai ele gastou tudo, ele consumiu tudo, ele desperdiçou tudo. Você desviada, você desviado, filma minha cara feia. É aqui que vai filmar minha cara? É aqui? É lá? É aqui? Fala onde é que eu vou olhar para filmar minha cara? É lá. Você desviada, tá pensando que está arrebentando, né? Você desviado, está pensando que está arrebentando. Ainda posta no Instagram, meu Deus. Antes eu me sentia presa. Aí mostra a roupa de crente, cabelo de crente. Agora eu estou livre. Não, você não está livre. Antes você era serva de Jesus, agora é escrava de Satanás. Agora você é escravo do diabo. Antes você tinha temor, hoje você não tem mais temor. Antes você honrava o sagrado, hoje você não respeita mais o sagrado. Eu vim aqui te confrontar. Pastor, cuidado que vai entristecer. Meu compromisso não é entreter bode, é alimentar a ovelha. Quem é a ovelha de Jesus adora. Sua mãe nem te reconhece. Você, mesmo fraquinha, ainda honrava pastor, ainda respeitava a igreja. Agora está dando ouvido a ateu de net, agora está dando ouvido a idólatra católico pagão. A igreja não presta mais, o evangelho não presta mais. Você está irreconhecível porque você quis ir para bem longe. Eu quero distância, eu quero as drogas, eu quero o funk imoral, a gatinha, a cadela, a não sei o que mais lá. E o cara, eu também quero essa vida. E sua vida agora é só de filtro, sua vida agora é só de aparência. Sua foto é tudo IA. Tu deve a Deus e ao mundo, mas está ostentando, linguinha pra fora, foto top, tudo imaginação. Sua vida é um desperdício. Aí você olha para as irmãs aqui dentro. Olha essas irmãs, meu Deus, olha o cabelo delas, olha a saia delas. Fica lá o dia todo dando dinheiro para pastor ladrão, fica lá dando glória a Deus alto para esses pregador que se acha. Essas irmãs, tadinha, eu tô aqui de boa tirando onda, tá não? Você tá a caminho do inferno, elas estão indo para o céu. Você tá desperdiçando sua vida, elas estão investindo na alma dela. Eu não estou desperdiçando a minha juventude. Apóstolo Luiz, quantas mães criticavam minha mãe porque me colocava para orar 4 horas da manhã. Quantas mães criticavam meu pai porque me ensinava a Bíblia. Quando eu volto na Bahia hoje, é com tristeza de coração. Os filhos delas na cadeia, os filhos delas na sepultura. E eu que zombavam de mim, pastor, pregador, escritor, teólogo, pai de família. Jovem, não desvia. Vão te chamar de bobo, vão te chamar de boba. Vai jejuar mesmo, vai ter a marca aqui de orar, vai ter marca
aqui de orar, mas eu vou vencer na vida, eu vou vencer minhas guerras. O diabo não vai me levar para o inferno. Eu não estou perdendo nada, eu estou investindo na minha alma. Quer desviar? Eu estou pregando para quem está desviado e para quem quer desviar. Quer desviar? É tudo isso que tu vai viver. Me desafia, faz o teste. Faz o teste. Vai para tu ver. Desperdiçou tudo que tinha. Desperdiçou tudo o que tinha. Eu preciso procurar um emprego. Talvez você está lendo o texto pela primeira vez e diz: agora ele volta. Imagine o fariseu: cadê minhas cadeiras? Minhas cadeiras. Não tira minhas cadeiras. Por quê, pastor? Porque ele está pregando para os fariseus. Aí o fariseu está aqui: se quiser me dar cadeira lá de baixo, tudo bem. Aí o fariseu 1, agora esse filho vai morrer, porque ele abandonou o pai, ele foi para longe do pai, ele fez tudo que podia, ele desperdiçou a herança do pai, né? Fariseu 2. Aí o fariseu 2, se ele for um bom pregador, se ele for um pregador sincero, ele vai mostrar a desgraça do filho que saiu da casa do pai. Aí imagine o fariseu 1 dizendo: mas agora eu acho que ele vai voltar para a casa do pai. E aí o pai, arrebenta com ele. Aí Jesus diz: quando ele desperdiça tudo. Olha Jesus dizendo: quando ele desperdiça tudo, ele vai procurar emprego. Não, ele não vem para a casa do pai, não. Ele vai procurar emprego quando acaba a paz, quando acaba a aparência, quando acaba o filtro, quando o povo percebe que a fotinha no Instagram é só filtro, é só IA, quando o povo percebe que é só ostentação, quando o povo percebe que é mentira. Eu tenho que inventar uma nova mentira, porque uma mentira tem que ter outra mentira para proteger a mentira antiga. E aí você vai inventando um monte de mentira e sua vida começa a se complicar. E ele diz: eu não vou voltar para casa para passar vergonha, eu vou procurar um emprego aqui longe do pai. E o fariseu está dizendo: olha, ele não voltou para o pai, agora que ele se acaba. Aí ele vai na casa de um homem e diz: me dá um emprego. Ele quer mais distância do pai, ele não quer o pai, ele quer alguém que o mantenha longe do pai. Ele usou uma droga, que é outra droga. Ele se prostituiu com um tipo de sexo, agora ele quer cometer imoralidade com outro tipo de sexo. Tu sabe do que eu estou falando? Como que esse mundo é nojento. E agora ele não volta para o pai, ele vai para outro lugar que vai levá-lo para mais longe do pai. Aí o cara diz: eu tenho um emprego para você, só que é no meio dos porcos. Ele: não, tudo bem, eu só não volto para o pai, eu vou para o meio dos porcos. E agora ele vai para o meio dos porcos. Quando ele está no meio dos porcos, cadê? Coloca bem aqui. Quando ele está no meio dos porcos, olha o que o texto diz no versículo de número 16. Olha, o 8 mais 8, 16 do capítulo 15. Quando ele está no meio dos porcos, alguém trouxe comida para os porcos. E os bichinhos lá, aquela sujeira. E alguém trouxe comida para os porcos. E os bichos vão comendo. Aí ele olha para um lado, porco comendo. Ele olha para o outro, o porco está comendo. Aqui ó, ele desejava comer das alfarrobas que os porcos comiam. Eu vou comer o que o porco está comendo. Aí ele vai pegar o porco, pega primeiro. Ele tem que apacentar, ele não pode chutar, ele não pode roubar, ele deseja. Mas olha o que o texto diz: ninguém lhe dava nada. Dá um pouquinho para mim? Não, é só para o porco. Mas só um pouquinho para mim? Não, é só para o porco. Mas me dá um pouquinho? Não, é só para o porco. Mas o porco vale mais do que eu? Aí se eu tivesse lá, eu diria: a herança não valeu mais do que o pai? O adultério não valeu mais do que o pai. A prostituição não valeu mais do que o pai. As drogas não valeram mais do que o pai. As amizades das badalações não valeram mais do que o pai. E às vezes você só vai se arrepender nessa condição. Você só vai se arrepender quando estiver no nível dos porcos, como disse Pedro. Saiu da casa do pai, é cão que volta para o vômito, é porca lavada que volta para a lama. E agora ele deseja comer as mesmas coisas que os porcos comem. É quando ele está nessa condição, é quando ela está longe de tudo e todos, porque você estava arrebentando. O diabo se ajoelhou e disse: bora amiga,
monta que eu te levo. Não foi, miga? E tu foi, vambora, mano, monta que eu te levo. E você montou, e você está arrebentando na vida, e desonra pai, e desonra mãe, e critica pastor, e critica a igreja, e tu tá subindo, tá dando tudo certo, e zomba dos hinos da harpa, e zomba das pregações, e faz react, e critica a igreja. Você está arrebentando, velho. Continua. Quando chegar no momento que você não consegue voltar mais, aí o diabo levanta e diz: agora se prostra, porque quem vai montar? Dá uma olhada para alguém que Deus... Para a palma rapidinho. Dá uma olhada para alguém que Deus pode querer te usar para alguém agora. Fala assim: vai desviar. Quando ele está no meio dos porcos, quando ele está no meio dos porcos, quando ele está no meio dos porcos, 17, agora que começa o arrependimento. Quem está preparado para dar mais um glória? Olha o 17. Então, caindo em si. O que é esse cair em si? Então, agora ele o pensou, agora ele usou a mente, agora ele refletiu. Porque dentro de casa era feliz e não sabia, gastando a vida toda, era infeliz e não sabia. Mas agora no meio dos porcos é infeliz e sabe. Pastor, quando é que começa o meu arrependimento? É quando você cai em si. É quando você olha para aquela mesa e diz assim: o que eu estou fazendo aqui? É quando você olha para a cama da prostituição e diz: esse não é o meu lugar. É quando você aumenta aquela música e diz: não era isso que eu ouvia. Você cai em si, porque o Espírito Santo te puxa. O Espírito Santo te diz: olha para você. Segundo lugar, você se arrepende quando você tem saudade do Pai. Por que eu disse isso? Porque tem gente com saudade do púlpito. Numa hora ou outra você vai ver algum desviado que já foi cantor entre nós, que já foi pregador entre nós, postar uma fotinha: saudade do microfone. Isso não é arrependimento. Saudade do púlpito, isso não é arrependimento. É saudade do Pai. E por que eu digo que é saudade do Pai? Porque ele lembra dos atributos do Pai. Os trabalhadores, os escravos, os servos de meu Pai têm pão com fartura, e eu que sou filho pereço de fome. É como se ele olhasse para o mar. É você desviada, desviado. Ele está afastado. Não, desviada, desviado. Não, eu estou sem ir na igreja. Desviada, desviado. É você olhando para o mar. É você olhando para o mar e dizendo: ele cuida dos peixes, ele cuida das algas marinhas. E olha como é que eu estou. É você olhando para o sol e a lua e dizendo: a lua brilha na hora certa e cumpre sua missão. O sol brilha na hora certa e cumpre a sua missão. E eu não estou cumprindo a minha. Era para eu estar pregando, era para eu estar cantando, era para eu estar servindo o Pai. E olha onde eu estou. Isso é arrependimento. Você começa a se comparar. Você começa a se comparar. Ele cuida dos passarinhos, e eu estou aqui desesperada, eu estou aqui desesperado. O que está acontecendo agora, pastor? É arrependimento. Primeiro você cai em si, você pensa, você volta a ter inteligência, porque todo desviado é tolo. Segundo, você lembra dos atributos do Pai. O Pai é bom com seus servos, o Pai é bom com sua criatura, o Pai é bom com a criação. Terceiro, quando você se arrependa, se arrepende, quando você se arrepende no 18, quando você se arrepende no 18, repara o 18, quando você se arrepende, levantar-me-ei. Quem se arrepende promete: eu vou me levantar. Quem se arrepende está na mesa do bar
Quem se arrepende está na mesa do bar. Um dia eu vou sair daqui. Quem se arrepende está lá cheirando aquela fileira e de repente diz: não, não é meu lugar, minha mãe não me criou para isso, eu não fui evangelizar, eu vou sair daqui, eu vou me levantar daqui. Quem se arrepende está na cadeia, mas diz: eu vou sair dessa condição. Quem se arrepende está na mentira e diz: um dia eu vou sair dessa mentira, eu vou insistir até alguém captar. Quem se arrepende está na lama e diz: um dia eu vou sair daqui. Só que tem gente aqui que já prometeu que vai voltar. Tem gente aqui que já prometeu que vai voltar. Não foi, mãe? Seu filho não falou que vai voltar? Quem sabe foi só para você parar de pregar, mamãe. Não foi, pai? Seu filho não falou que vai voltar? Talvez seja só para você parar de perturbar ele. Não foi, amigo? Você ficou convidando aquele cara, mandando o link do congresso, mandando o link de pregação, mandando música do Spotify, e ele disse: mano, um dia eu volto. Só para você não evangelizar mais. Cuidado, desviado. Um dia tu vai procurar esse amigo que pregava. Um dia tu vai procurar essa mãe que pregava. Um dia tu vai procurar esse amigo que pregava, esse pai, esse pastor, e você vai fazer parte daquela música. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê? Meu irmão, eu estou te dizendo, dá ouvido hoje a palavra que é volta, volta. Mas tem gente aqui, Deus me diz, tem gente aqui que está prometendo: eu vou me levantar, eu irei ter com meu pai. Quem se arrepende promete. Se você já um dia prometeu: eu vou voltar, eu vou me levantar, eu vou para a igreja, eu vou ser pastor, eu vou ser pregador. Você estava na lama e você prometeu que viria, e veio, não veio? Veio. Então parabéns para você. Só que tem gente aqui que já prometeu demais. Agora volta, volta por favor, volta para o 15. 15. Olha só, igreja, 15. Então ele se agregou 16. Então 16. Olha o 16, gente. Ali ele deseja comer. É o 17. É tudo novo aqui. É o 17. Caindo em si, o céu está calado. Caindo em si, o céu está. Ficou bom. Me surpreendeu. De novo. Caindo em si, o céu. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui pereço de fome? O céu está 18. Levantar-me-ei. Está prometendo, mas não veio. Então se está prometendo, mas não veio, o céu está. E eu vou ter com meu pai. Eu vou fazer assim. Agora ele vai ensaiar a oração. Que bonitinho, o arrependido ensaiando. Quando eu voltar para Jesus, eu vou cantar essa música. Quando o apóstolo me der a oportunidade. Quando eu voltar para Jesus, eu vou lá naquela irmã e pedir perdão assim para ela. Quando eu voltar para Jesus, eu vou usar esse vestido aqui, eu vou usar essa calça aqui. Olha, o desviado prometendo voltar e imaginando como vai ser. Mas ele só está prometendo, ele só está projetando. O céu está preparado para dar uma glória? Aqui ele promete: eu vou me levantar, mas não faz nada. Agora olha o outro, levantando-se. Chega de prometer. Papai está dizendo: chega de promessa. Levanta e vem. Aqui tem festa no céu. Filma para a igreja ver. Chega de promessa. Se levanta e vem. Chega de promessa. Continue em pé que eu já vou terminar. Continue em pé. Vem comigo, igreja. Se levantou e foi para o seu pai. Toda a igreja. 1, 2, 3. Pode vir. Ficou horrível. 1, 2, 3. E
os fariseus estão dizendo: agora o pai mete a pedra, agora ele vai ser apedrejado. Não é fariseu 2, é fariseu 1. Agora ele vai mostrar que o pai apedrejou o filho rebelde. Aí ele veio para o pai. Ei, ele não procurou o patrão: patrão, me dá um salário que eu fico. Não, se levantou e foi para o pai. Não, ele não ligou nos amigos que gastaram o dinheiro dele todo. Mano, eu tô querendo voltar para casa do pai, o que você me diz? Não, ele não ligou nas piriguete. Mana, eu tô querendo voltar para casa do pai, o que você me diz? Tu acha que eles vão dizer o quê? Amigo, volta não. Mano, não volta não. Ei, ninguém tem nada a ver com a sua alma. Arranca esse contrato com o inferno, quebra essa aliança com Satanás e vem para papai. Levantou e foi. Meu Deus do céu, meu coração tá cheio, mas meu corpo tá cansado, mas eu vou tentar pregar. Aí o fariseu 1 diz: agora a pedra vem. Repara, ele vai dizer que quando o filho chegou, o pai pegou a pedra e: tome, seu rebelde. Aí o 2: se fosse eu, metia a pedra também, porque filho rebelde, na nossa lei, é apedrejado. Aí Jesus diz: calma, calma, fariseu. Vinha um filho longe. O filho vinha lá longe. Aí o pai olhou para o servo e disse: tá vendo quem tá vindo? Aí o servo diz: eu não. Aí o pai diz: olha direito. Aí o servo olha e diz: não estou vendo quem é, não estou reconhecendo. Aí o pai diz: é meu filho. Aí o servo diz: como o senhor sabe? Aí o pai diz: é que o pai conhece o andar do filho. Agora olha para o texto. Olha para mim, não olha para o texto. Vinha ele de longe quando o pai... Ficou horrível. Vinha um menino longe quando o pai... E compadecido dele, o que é que o pai fez? O pai correu. O pai correu até o menino. Ai, irmão, o fariseu está dizendo: vai matar. O outro disse: vai apedrejar. Aí Jesus diz: o pai abraça. O pai só correu? O pai só abraçou? Não. Meu filho voltou para papai. Meu filho voltou para papai. E como é que está o cabelo? Como é que está a roupa? Imagina. E o cheiro? Pergunta para mim por quê? Porque não precisa se arrumar para voltar. Não precisa se consertar para voltar. Não precisa colocar nada no lugar. Vem quebrado, vem quebrada, vem rasgado, vem fedendo, vem podre, vem desprezado, vem abandonada, vem abandonando, vem sendo traído. Vem mesmo que seja você o traidor, a traidora. Só vem do jeito que está. Olha, ele veio do jeito que estava. Apóstolo, bispa, ele veio do jeito que estava. Repara agora, como ele está do jeito que estava. Ele veio do jeito que estava. Ele não fez nada, ele não se arrumou não. Ele veio do jeito que estava. Olha agora, repara o 21. Olha o 21, repara o 21. Ó, o 21. E o filho disse: eu pedi para você guardar aqui. Eu falei bem assim para você, ó: guarda aqui. Guarda aqui. O que? Ele falando assim, ó: pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado filho. Faça de mim um dos seus servos. Tudo bem. Aí agora ele vai orar. Ele ensaiou. Quem lembra que ele ensaiou? Ele ensaiou. O arrependido tem tanta humildade que ele não se acha mais capaz de fazer algo de repente. Ele vem ensaiando. Aí ele diz assim, ele está lá, o pai está abraçando. Filho, voltou para papai. Aí ele diz: pai, eu pequei contra o céu. E os fariseus estão irritados. Eu pequei diante de ti. Pelo menos está reconhecendo, né? Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí tem uma parte que ele tem que orar. Qual é a outra parte? Faça de mim um dos seus. Olha isso. Quando ele fala que não merece ser chamado de filho, olha o que é que o pai faz.
O pai, porém, disse aos servos. O pai não deixou ele terminar a oração. É como se o pai dissesse assim, ó: cala a boca. Quem vai falar sou eu. Por que o pai correu? Diga pressa. Fala pressa. Aí agora de novo. Ó o pai. Trazei. Para de prometer. Você está atrasando. E o pai está dizendo: eu tenho. O pai está com pressa. Agora eu vou te provar, apóstolo, bispa, pastores, eu vou provar que ele veio bagunçado do jeito que estava. Ele não está arrumado. Ele está todo federento, unhento, cabelento, sei lá como é que está. Está tudo podre. Aí o pai diz: trazei a melhor roupa, coloca nele. E o anel, cadê o anel? Cadê aquela aliança? Cadê aquele anel brilhoso, bonitão? Cadê? Está aqui. Coloca no dedo dele. Por que a roupa nova? Eu vou mudar a aparência dele. E por que o anel? Isso aqui é autoridade. Ele vai administrar a casa comigo. Trazer a sandália, coloca no pé. Por que ele não pode andar descalço? Porque ele não vai ser escravo. Ah, mas ele acabou de falar que não precisa ser filho. Não precisa ser nem chamado de filho. Basta ser escravo. E escravo serve descalço. Escravo serve o quê? Descalço. Então coloca a sandália nele. Por quê? Porque ele é meu filho. Mas ele não falou que ser escravo basta? Para mim não, eu quero ele como filho. Por quê? Porque ainda que ele desista de ser filho, eu não desisto de ser pai. Agora, estou encerrando, é sério, faltam só mais 2. Trazei também e matai. Diga não é um. Não é um. Ele era rico, sim ou não? Então ele poderia facilmente dizer: trazei um. O cara ia lá e pegaria qualquer. Mas se o pai disse é porque todo mundo já sabia que tinha um preparado para aquele momento. Porque o pai sabia que o filho... E os caras tá aqui. Eu vou me embora, não vou ver ele pregar mais não. Eu também não quero uma pregação dessa mais não. E Jesus está dizendo: pode ir. Quem não se alegra com quem volta para a minha presença pode vazar. Quem é que está alegre por isso aqui? Quem é que está alegre por isso aqui, irmão? Eu disse que faltava mais um. É nesse. Comamos. Eu cansei, mas vocês não. Então espera. Regozije. Lembra lá no início. Fica comigo. Cadê a banda? Repara. Eu vou terminar a mensagem no início. Isso, vem mesmo. Não precisa ajoelhar, se não puder, tá bom? Só me escuta. Fica comigo. Banda, fica comigo. Olha que coisa linda. Elaine, deixa Deus te usar. Se já tá aí. Olha só, obreiros, olha só, meu Deus do céu. Eu tô empolgado mesmo, porque isso aqui é muito lindo. Olha só, lá no início, ele achou a ovelha. Aí colocou a ovelha no ombro. Aí chamou os amigos e disse assim para os amigos: alegrai-vos com... Então tá bom. O pastor que achou a ovelha. E o pastor é quem aqui? O Pai, Cristo, amém? Jesus. Quem é o pastor? Diga Jesus. Não atrapalha não. O pastor é quem? Jesus. Aí o pastor achou a ovelha, colocou no ombro, chamou os amigos e disse: alegrai-vos. Então quem é que está fazendo a festa? O pastor. Aí a mulher achou a dracma. Achei. Aí ela está feliz. Ela está? Foi ela quem? Foi ela quem procurou?
foi ela quem chamou as e disse assim: alegrai-vos. Foi as amigas que chamaram ela ou foi ela que chamou as amigas? De novo, ficou lindo, irmãs. Foi as amigas que chamaram ela ou foi ela que chamou as amigas? Ela que chamou as amigas. Isso. Aí o filho volta. O pai manda matar o novilho. O pai manda vestir o menino e tal. Aí o pai que correu, o pai que se alegrou, o pai que fez tudo, chama todo mundo e diz: regozije. Quem é que está chamando os servos para se alegrar? Coloco 10, porque essa igreja ama a Bíblia e eu já desliguei o esboço. Coloco 10. Assim vos digo, da mesma forma, de igual modo. O que é de igual modo? Do mesmo jeito que o pastor fez a festa, que a mulher fez a festa, que o pai fez a festa, de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lê. Eu vos afirmo que 1, 2, 3, há júbilo. Bora lá? 1, 2, 3. Diante dos anjos de Deus. Ok. Aí eu pergunto: quem é que está diante dos anjos?